que é um grupo de pessoas majoritariamente judeus, mas não somente judeus, alguém quer participar também está sendo convidado, e a gente busca sempre, de alguma forma, apresentar alternativas de criar um judaísmo significativo, relevante nos dias de hoje, de uma forma cultural, né? E hoje em dia é impossível separar o judaísmo do que está acontecendo no Oriente Médio, o conflito que, né, há muitos anos a gente vê com muita tristeza que está acontecendo. Então sempre que a gente pode, a gente tenta se aproximar da comunidade palestina. A gente já, o Melek aí, nosso amigo, já há bastante tempo, temos dialogado bastante, né? E na verdade esse foi um dos motivos que gerou a criação do próprio coletivo, essa aproximação com a comunidade palestina, para que de alguma forma a gente aqui no Brasil consiga de algum jeito tentar influenciar, de algum mínimo que seja, né, esse conflito daqui, afinal a gente acaba se envolvendo também, né, judeus palestinos. Bom, nós temos também a Raquel, né, que é sempre a segunda vez que participa, é um prazer, quero agradecer a Raquel, o Melek, que também, bom, o Melek várias vezes já participou com a gente de eventos, e o Davi, que mora em Israel, acho que vai se apresentar, quer se apresentar, mas então desejo a todo mundo, a todos nós, um bom evento e fiquem à vontade. Raquel, contigo. Boa noite, eu quero dizer que é um prazer realmente muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Quero começar agradecendo o convite do Salomão, que mais uma vez propôs essa aproximação com a universidade. Eu tive a chance de participar da primeira edição desse evento no ano passado. Eu posso dizer que fiz amigos, né? E eu acho que esse diálogo da universidade com coletivos, com comunidades, as mais variadas, ele é profundamente produtivo. Então nós fizemos esse evento que é organizado pelo Coletivo Buber, mas também tem o apoio do NER, que é o Núcleo de Estudos da Religião, da UFRGS, ligado ao programa de pós-graduação em Antropologia. E a minha função aqui é fazer, digamos assim, a mediação do evento, mas eu também vou tomar a liberdade de fazer algumas brevíssimas considerações a respeito, e eu vou depois deixar que os nossos colegas aqui mesmo se apresentem, porque eu acho que eles podem se apresentar muito mais do que eu poderia fazer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que no ano passado eu saí com uma impressão muito profunda desse evento. Eu fui realmente tocada, porque as coisas que foram faladas, discutidas e trocadas, elas têm um elemento de vida, de realidade, que muitas vezes no espaço da academia a gente não encontra. Dentro da universidade a gente tende a ter um diálogo que é sobretudo racional a respeito do mundo. A gente mobiliza teorias, a gente mobiliza discursos, e muitas vezes a gente sabe muito pouco sobre a vida. E o que eu pude começar a entender nesse evento no ano passado é que a vida ela é muito mais forte do que qualquer teoria, e ela surpreende as expectativas teóricas, né? A teoria ela pode conceber possibilidades, ela explica, ela propõe articulações, mas ela é muito menos eficaz para propor soluções do que, na verdade, a prática. E o que eu também entendi a partir desse contato inicial, espero hoje entender mais coisas, é que ao mesmo tempo é possível construir um diálogo entre, vamos dizer, na academia a gente fala assim, os crentes e os não crentes, as pessoas que fazem parte de uma comunidade religiosa, qualquer que seja, e as pessoas que se consideram ateias, agnósticas, céticas, seja o que for. E esse diálogo é possível de ser construído de muitas formas. Eu, de alguma forma, me coloco aqui como um representante desse meio acadêmico. Eu tive uma formação católica e durante o tempo que eu permaneci ligada ao catolicismo, eu também me vinculei a movimentos que buscavam a construção de pontes entre as diversas religiões, mas durante um grande período de tempo eu me afastei do catolicismo, e não só me afastei, mas rejeitei a religião como um fenômeno legítimo. Eu me coloquei numa atitude de hostilidade com a nossa religião. Eu, de alguma forma, me coloquei quase como uma ateia militante, vamos dizer assim, uma atitude de profunda intolerância. E essa foi uma posição que, aos poucos, eu fui reformulando, né?
revendo a minha visão a respeito da religião, porque é muito fácil na universidade a gente se esconder atrás de discursos racionais, né? Aí a gente vê só uma parte do mundo. E aos poucos eu fui entendendo o significado que a religião desempenha na vida das pessoas. Independente de eu ter ou não ter fé, eu passei a entender a religião como um fenômeno real, verdadeiro e fundamental, como um direito humano fundamental. Eu estou compartilhando essa informação de natureza quase biográfica, porque eu acho que isso é importante quando a gente está discutindo conflitos, quando a gente está discutindo soluções que visam construir a paz. A gente também precisa levar em consideração esse lado da equação, que é o lado das pessoas que muitas vezes não entendem o porquê da religião. Eu digo isso porque muitos colegas meus em muitos espaços dizem assim, olha, para que a gente ficar discutindo relações de paz entre Israel e Palestina, a gente tem que acabar com a religião. É uma solução que não tem o menor cabimento. Então, eu também me coloco aqui como alguém que tem aprendido muito sobre o espaço, sobre os múltiplos sentidos culturais, de pertencimento ao grupo, de fé, enfim. Tenho conseguido entender que a religião é um fenômeno muito, muito mais complexo do que normalmente se concebe e que diz respeito à identidade das pessoas, diz respeito àquelas questões mais profundas. Tendo dito isso, eu também consegui ter um primeiro vislumbre, de novo, quero entender mais, sobre a importância do trabalho que é feito, por exemplo, pelo Davi, que diz respeito a um processo de transformação não só das ideias das pessoas, mas diz respeito à transformação do sentimento das pessoas. Porque uma coisa que a gente percebe é que a gente, no nível da representação, no nível da cognição, a gente muda só uma parte. Mas dentro de todo mundo tem um conjunto de valores que são sagrados, né? Portanto, são ideias inquestionáveis, das quais nós temos um vínculo afetivo muito forte, e esse sagrado, ele não é tocado no plano racional. A gente só consegue construir uma comunidade na medida em que a gente tem certos princípios sagrados em comum. E esses princípios sagrados em comum, que são a base da gente se identificar como parte de uma comunidade maior, eles só podem acontecer quando a gente reconhece o outro como também sendo portador de uma humanidade compartilhada. Eu acho que é isso que esse tipo de experiência tem mostrado que é possível de fazer. É possível pessoas que têm formações culturais distintas partilharem uma fé comum numa humanidade compartilhada. E ao menos a maneira como eu compreendo esses esforços múltiplos que estão sendo feitos, eles são um trabalho no nível afetivo de compartilhar emoções, compartilhar esse sentimento de que temos muita coisa em comum, e são essas coisas em comum que fazem com que a gente possa ter esperança de que as coisas sejam diferentes do que elas são agora. Bom, acho que eu já me estendi demais, eu vou passar primeiro a palavra para o Davi e depois para o Melek, e vai ser um momento, eu acho que, sobretudo, de troca. Boa noite. Primeiro, realmente obrigado por terem aparecido aqui. Duas palavras sobre mim, já que a Raquel começou com uma autobiografia, eu também vou contar algo sobre mim nesse sentido. Primeiro, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, meus pais vieram da Alemanha, refugiados da Alemanha, judeus refugiados da Alemanha, do nazismo, e com 18 anos eu venho de uma linha, porque meus pais são judeus religiosos, uma determinada filosofia de vida bastante liberal nesse sentido, não se choca isso. E com 18 anos, sendo um judeu sionista, eu fiz imigração para emigrei a Israel. Em Israel, toda a minha vida, desde que eu cheguei em Israel, eu trabalhei em duas áreas. A primeira área, com a problemática dentro da sociedade
israelense, dentro das diferenças sociais, diferenças de classes, racismo entre dois setores dentro do judaísmo, problemas sociais, problemas econômicos entre esses dois setores. Morei 3 anos numa espécie de favela, fazendo um trabalho social dentro dessa favela, fazendo um trabalho de conscientização, onde o meu mentor era Paulo Freire, ao qual hoje em dia eu represento o Instituto Paulo Freire em Israel, onde a base dele era o diálogo e a pedagogia do oprimido, ok? Para quem conhece Paulo Freire. E de lá vim desenvolvendo até que em 77 sobe no poder Menachem Begin, que fazia parte do Partido Sionista de Direita, e ali nós formamos um grupo que no final da formação do movimento de Shalom Achav, Paz Agora, e desde lá uma série de movimentos que eu participei. O movimento se chama Yeshvul. Como qualquer cidadão em Israel, eu fiz exército. Yeshvul é um movimento que se recusou, como todos os soldados da reserva se recusaram a servir. Assinamos uma carta que nós nos recusamos a servir além da fronteira. Nós somos o exército de defesa de Israel e não o exército de colonização da Palestina. E assim a gente só serve dentro das fronteiras de Israel para defender o Estado caso a gente seja atacado. Só um parênteses, o meu filho foi preso durante 6 meses em Israel por se recusar a servir no período em que o governo de direita assumiu o poder de novo. Ele se recusou a servir, foi preso durante 6 meses e felizmente minha família, a segunda geração, pensa como eu. Hoje, há 10 anos atrás, eu fundei uma ONG de educação. Eu venho da área de psicologia e de educação. Martin Buber, que é o nome do coletivo, eu sempre esqueço a palavra coletivo, que é o nome do coletivo. Martin Buber é um outro educador judeu, que também fala em diálogo, se comunicou muito, tem cartas com Paulo Freire que ele se troca, e esse é o meu segundo mentor também. E quando eu fundei essa ONG, eu fundei uma ONG na qual eu acreditava que a única forma é criar uma ponte. E o nosso lema é: onde tem muros, nós destruímos os muros e criamos pontes. E essa ponte funciona da seguinte forma: a gente fala, é uma colônia de férias de judeus e de palestinos dentro de Israel, judeus e palestinos na Palestina, e a gente faz um trabalho educacional no qual o tempo inteiro nós falamos nas 2 línguas, em árabe e em hebraico, e traduzimos. As crianças não sabem falar as 2 línguas e nós traduzimos constantemente, criamos toda uma pedagogia, um sistema de como traduzir, de como trabalhar, e o tempo inteiro, uma criança fala hebraico, a gente traduz para o árabe, uma criança fala em árabe, nós traduzimos em hebraico, por um motivo único. Se a gente falar uma só língua, a gente simplesmente existe uma língua que domina e uma língua que é oprimida. No momento que a gente fala em 2 línguas, nós estamos falando de um sistema simétrico. Isso é o primeiro fator. O segundo fator é o fator emocional. Eu venho da área de Gestalt, na psicologia. Nos últimos 10 anos, me especializei em inteligência emocional. Recém terminei o doutorado em psicopedagogia do amor, que é a teoria que a gente leva adiante dentro desses processos. O círculo do medo e da raiva, já vou falar um pouco, que é a base do nosso modelo. E algo autobiográfico. Eu me considero uma pessoa muito liberal, me considero uma pessoa que me dou tremendamente bem com palestinos dentro de Israel e dentro da Palestina. Viajo muito para a Palestina. A questão de 8 anos atrás, eu estava em Jerusalém, era de noite, praticamente a rua estava vazia, e do outro lado tinha um árabe. Ele cruzou a rua, nós estávamos sozinhos,
Na hora que ele cruzou a rua, eu cruzei a rua para o outro lado, fugindo dele. O que eu quero dizer com isso? Dentro de nós, por mais que a gente tente, ou por mais que a gente trabalhe, existe algo estereotipado, existe o medo. O medo de que essa pessoa que estava cruzando a rua, eu estava sozinho, tivesse uma faca, fosse um terrorista, fosse alguém. Era simplesmente uma pessoa. Mas em cada um de nós temos isso. E se a gente não trabalhar, não se conscientizar, que por mais que eu sou a favor do Estado palestino, sou a favor dos palestinos, etc., etc., eu, com a minha formação, ainda tenho isso. E se a gente não trabalhar com isso, não trabalhar com as emoções, não trabalhar com os nossos medos, nós nunca vamos conseguir fazer um processo real, verdadeiro de reconciliação. Essas duas coisas me levam ao meu trabalho educacional, ao meu trabalho político também. Porque a partir desse momento, eu comecei a perceber que um acordo de paz, e simplesmente chegar a um acordo de paz, não é a solução. Não é a solução para Israel-Palestina. A solução para Israel-Palestina é a reconciliação nesse sentido. E é isso que nós temos que começar a fazer, um trabalho de base. A primeira coisa que o governo de Israel, o governo da Palestina tem que fazer é mudar todo o plano educacional das escolas palestinas e das escolas em Israel. Porque nessas escolas se ensina o ódio ao outro lado. E essa daí não dá. O Megan e eu, a gente trabalhamos já, dialogamos já há 1 ano e meio, e todas as vezes que eu faço uma palestra assim, ou uma conversa assim, eu digo, nós não estamos num debate, nós estamos num diálogo. E o que eu peço para vocês, não importa que posição vocês tenham, é o diálogo. Diálogo tem 2 bases essenciais. Uma, falar do coração, e a outra, escutar do coração. Porque se eu não escuto do coração e abro o meu coração, eu me fecho, e aí eu não racionalizo, mas eu crio racionalizações para justificar uma frase muito simples. Cada lado vai justificar essa equação. O meu passado é de matemática, então... Mas cada lado vai justificar essa equação. Judeu é sionista, é racista. Judeu é igual, sionismo é igual a racismo. Porque palestino é igual a terrorista. E nós vamos tentar racionalizar e justificar isso de todas as formas. Mas eu nunca vi um palestino na minha frente, diz um rapaz na escola em Israel, e um palestino, um rapaz palestino, eu nunca vi um judeu na minha frente. Então, todo esse processo tem que começar num processo de base e depois pensar em outras coisas. Eu quero só, para romper, eu sou sionista. E esse é o primeiro conceito que existe uma generalização. Sionismo vai desde sionismo de esquerda, socialista, os primeiros kibbutzim que eram sionistas, que fizeram a base de Israel, eles eram comunistas. E se alguém quiser ver como que era uma sociedade, era mais ou menos como a sociedade hippie dos anos 70, dos anos 60. É impressionante, ok, a igualdade que existia dentro de um kibbutz. Até o de direita, religioso, messiânico, que quer todo a Palestina. Então, quando nós falamos em sionismo, nós temos que perguntar que tipo de sionista você é. Isso é a primeira pergunta. O segundo conceito é terrorista. O que é terrorista? Terrorista é aquele que esfaqueia só, é aquele que explode um ônibus
e mata 50 civis dentro desse ônibus. O terrorista também é o piloto de avião que joga uma bomba que não está vendo onde essa bomba cai e mata também 50, mas porque ele tem uma farda, então ele não é terrorista. Esses conceitos têm que ser revistos e tem que entender que a situação não é tão simplista. A gente adora situações simplistas, porque a gente adora pegar uma caixa no nosso cérebro e colocar elas em gavetinhas, para a gente não ter tanto problema de ficar analisando e dizer, bom, ele tem cabelo comprido, ok, então ele é assim, assim, assim. Ele é preto, então ele é assim, assim, assim. Ele é palestino, então ele é terrorista. Ele é judeu, ele é sionista, ele é racista, colonialista. E assim a gente coloca nas caixinhas e fica muito fácil a vida para nós. E a vida é muito mais complexa do que isso. E é isso que nós tentamos no nosso projeto mostrar para as crianças e para os jovens quando a gente trabalha com eles. Porque o nosso trabalho, a gente trabalha, coloca judeus e palestinos um em frente do outro, depois a gente coloca os meninos e as meninas. Então tem meninos judeus e palestinos em frente de meninas e meninas judias e meninas palestinas. E aí tem aqueles que gostam de futebol ou que gostam de esportes, judeus, meninas, meninos e etc. E assim nós estamos quebrando os estereotipos e mostrando que a identidade individual é muito mais complexa do que simplesmente olhar para a pessoa e dizer não, ela é judia ou ela é palestina. E essa é a nossa base. Antes de eu falar do nosso... Para mim, a proposta de paz que nós temos é menos importante do que tudo aquilo que eu vou falar agora nessa introdução, só que me controla o tempo, porque senão eu vou falar... Eu tenho que subir um curso de mais ou menos 40 horas e meia hora, então me avisa quando... Ok, a principal questão que nós enfrentamos é a questão do medo. Do medo que vai gerar um problema nas nossas narrativas. E eu não vou entrar em palestra sobre a questão neurológica, a questão mas nós entramos nesse círculo em 3 lugares: frustração, transbordo emocional ou crise. Na hora que nós entramos nesse círculo, acontece alguma coisa no nosso cérebro, ok? A nível físico. Se algum momento tiver tempo, depois o que ele causa é que nós temos somente 2 possibilidades: fight, flight. Ou a gente luta, a gente se torna violento, ou a gente escapa, a gente foge. Não existe outra possibilidade. O povo judeu em Israel e o povo palestino estão aqui. E não resta outra possibilidade a não ser fazer fight. O povo judeu, depois de 2000 anos de sofrer, chegou à conclusão que flight ele não vai fazer. Ele não vai fugir mais. Nós fugimos praticando a gás. Nós não vamos mais fugir. Então só nos resta a possibilidade de fight. O povo palestino já está há 100 anos sendo oprimido. Primeiro pelos próprios árabes, jordanianos e egípcios, que quando conquistaram a Cisjordânia em Gaza, não criaram um Estado palestino e obrigaram os palestinos a continuarem como refugiados, junto, logicamente, com a política do Estado de Israel, e eles também disseram, nós não vamos mais fazer fight. Então resta somente fight. E é isso que acontece durante 50 anos de domínio dos territórios palestinos através do povo judeu, através de Israel. A única forma que nós temos que fazer é tentar tirar os 2 povos desse círculo. E o que acontece? Por que a gente não tira? Porque as elites israelenses e palestinas se aproveitam dessa situação. Tanto as elites políticas, econômicas e religiosas se mantêm no poder
alimentando essa ideologia do medo, e assim ela se mantém no poder. Enquanto os dois lados, os povos, não entenderem isso, não tem solução. No dia que os dois povos entenderem isso, que não é uma luta só entre os dois povos, não é uma luta territorial, não é uma luta religiosa, como tentam dizer, ok? Hoje em dia, a grande invenção entre palestinos e israelis é que a luta é uma luta religiosa, é uma luta entre civilizações, entre a civilização muçulmana e a civilização judaica. Tem nada a ver. A luta não é nem chega a ser uma luta territorial, é uma luta que tem gente dominando dos dois lados, tem gente dominando fora e que tem interesse que essa situação se mantenha. E nós compramos esse discurso. Cada lado compra o discurso. A esquerda mundial comprou esse discurso. A direita mundial comprou esse discurso. E de repente, um país que era socialista total se vê aqui. Nós já vamos ver agora, daqui a pouco, a solução. Só quero tocar mais um ponto. As narrativas que a gente conta, o discurso que o povo judeu conta e o povo palestino conta, são narrativas que acabam sendo de novo estereotipadas. E eu não quero escutar a narrativa do Melech e ele não quer escutar a minha narrativa. E na hora que eu começo a escutar a narrativa dele, eu digo, não, isso é bobagem. E ele diz o mesmo que eu. Eu só vou ler um texto de um livro, e com isso eu termino essa primeira parte, mostro o filme e explico mais uma ou outra coisa, e aí... Eu só quero... Esse é um livro que se chama Side by Side. Esse livro foi feito por palestinos e por judeus, historiadores e professores. E se anotou 10 itens principais da história desde 1970 até hoje e se pediu para cada lado escrever sua própria narrativa, escrever a história. E esse livro, ele está dividido da seguinte forma: desse lado a narrativa sionista, desse lado a narrativa palestina. Então, se nós formos, por exemplo, o melhor exemplo é Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Então vai ter aqui escrito o dia da independência e desse lado vai estar escrito a Nakba. A Nakba é o sofrimento, o desastre palestino. E você lê e você interpreta duas narrativas que contam a mesma história totalmente diferente. E eu vou ler um trechinho bem pequeno de uma dessas professoras judia que escreve sobre o processo que ela passou. Quando eu vi a narrativa do outro lado, eu primeiro fiquei com raiva e frustrada de tão grande que é a diferença entre nós. Eu senti que a narrativa do outro lado, não tinha base em fatos, mas eram simplesmente histórias com E e emoções. Mais tarde, eu aprendi cognitivamente a aceitar as diferenças, mas ainda sentia que a nossa narrativa era superior à deles. Somente recentemente eu aprendi a olhar com lógica atrás da narrativa e entender também emocionalmente, até tornar-me empática com aquilo que eles pensam. Isso me levou 4 anos. Imaginem quantos anos isso vai levar para uma criança entender a narrativa do outro. Se um livro
escrito nas escolas palestinas mostra o judeu de uma forma totalmente, ou Israel de uma forma totalmente negativa, e os livros em Israel mostram o palestino de uma forma totalmente negativa, até você começar a acreditar no que isso está escrito, vai levar muito tempo. E é assim que se trabalha hoje em dia, tanto na Palestina como em Israel, no sistema educacional. Esse livro é proibido nas escolas em Israel e ele é proibido nas escolas palestinas. Esse é o livro que eu recomendo a todos estudarem através dele. Que é a única forma de a gente romper os nossos estereotipos. Junto a isso, eu quero agora dizer outra coisa. Essa é a minha introdução do ponto de vista psicossocial, político. Os palestinos fizeram vários erros no início, e o sionismo fez vários erros no sionismo. Esses erros levaram ao conflito. Um dos principais erros do sionismo é uma frase de Herzl que diz, Herzl, que foi um dos principais iniciadores do sionismo, ele disse: existe uma terra sem povo para um povo sem terra. Ele não tinha consciência que nessa terra existia um povo que se chamava povo palestino. O erro dos palestinos foi que não conseguiram ver que essa terra podia ser dividida e repartida entre esses dois povos, talvez no estado binacional, talvez em dois estados, e se recusaram a duas vezes a partilha, uma em 36 e uma em 47. A partir de 67, da Guerra dos 6 Dias, quando Israel passa a dominar a Palestina, a Cisjordânia e Gaza, Israel se torna o opressor. Israel, por ser atacado, ataca e se torna o opressor. Leibovitch, uma pessoa religiosa, um visionário, um dia depois da Guerra dos 6 Dias, já faz 50 anos, disse uma frase muito simples: nós temos que devolver os territórios imediatamente, com acordo de paz, sem acordo de paz, com cessar-fogo, sem cessar-fogo. Porque se nós não devolvermos, nós vamos nos corromper e os palestinos vão se corromper. E é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. É exatamente o que aconteceu hoje. O fato de você ser um opressor, um dominador sobre outro povo, menos importante a terra, muito mais importante a opressão sobre o povo palestino, sobre as pessoas, sobre os indivíduos, tirar deles a liberdade de movimento, tirar deles a liberdade de poder falar, tirar deles a liberdade de poder ser quem eles são. Esse foi o maior erro que nós fizemos, que não devolvemos imediatamente os territórios. O erro palestino, ou erro ou não erro, aqui eu deixo para o lado palestino analisar, é o uso, em vez de fazer um processo de militância pacifista, fazer um processo de militância armada. Eu venho de uma linha pacifista e eu acredito realmente que a única forma de ir contra o domínio e a opressão que hoje em dia existe é através da militância pacifista. É através de uma ponte entre palestinos e israelis de esquerda, do sionismo de esquerda, e com isso humanizar assim, o conflito. Essa é a situação. Existem 5 formas de solucionar o problema em Israel. Eu vou... A grande Israel, a grande Palestina, um Estado binacional, 2 Estados divorciados e a solução que nós propomos. Eu não vou falar das 4 soluções, vou falar da solução que eu tenho. Porque um Estado, a grande Palestina, significa um Estado palestino
no qual os palestinos dominam toda a região. A grande Israel é um Estado que envolve toda a região que é dominado pelo povo judeu, e um Estado divorciado é um Estado no qual não existe nenhuma relação entre os dois Estados. Sobram duas soluções, ao meu ver, que são soluções viáveis. Uma é um Estado binacional, um Estado democrático binacional, palestino judaico, e o outro é a nossa proposta atual. Em Israel, ou dentro do povo judeu, e a maior parte do povo palestino não estão dispostos hoje em dia a um Estado binacional. Existe um momento que ainda existe a necessidade de cada um ter o seu próprio Estado com sua própria identidade. Apesar que muitos palestinos hoje em dia são a favor de um Estado binacional. Ou seja, politicamente isso é inviável ainda. Pode ser que no futuro sim seja viável. A nossa solução parte de um princípio humano de que o povo judeu tem direito a todo esse Estado e tem conexão histórica com todo esse Estado, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. A narrativa judaica é uma narrativa que os lugares nos quais nós abandonamos estão dentro da Palestina, dentro da Cisjordânia e de Gaza. Túmulo de Rachel, túmulo dos patriarcas, tem uma série de lugares que os religiosos, porque você disse que os religiosos têm, eu não sou religioso, eu não tenho identidade com esses lugares, mas eu aprendi a reconhecer que os religiosos judeus têm uma necessidade desses lugares como eles têm necessidade de oxigênio. Da mesma forma, o palestino tem necessidade, como oxigênio, dos lugares que eles foram expulsos dentro de Israel, de Haifa, de Acre, das aldeias, são 400 aldeias que eles abandonaram, e eles têm necessidade de ter um contato com esses lugares, inclusive de talvez voltar para esses lugares. Então, dividir essa região Israel-Palestina no meio, é cortar um braço, é cortar metade de mim. É cortar metade do Melech. Ok? Abu Mazen disse, eu nasci em Abbas, eu nasci em Tzfat, eu quero voltar para lá. Eu quero ter o direito de voltar para lá. Pode ser que eu não volte para Tzfat, eu vou continuar morando em Ramallah. Mas eu quero ter o direito que me permite, se eu quiser, eu vou para lá. E esse é o princípio. O segundo princípio muito importante é que nenhuma injustiça que houve no passado vai ser solucionada por uma nova injustiça. Ou seja, eu não vou voltar para um lugar tirando alguém desse lugar. E isso dizem o lado palestino desse projeto, porque esse projeto é um projeto que foi criado por palestinos e por israelenses. E os próprios palestinos desse projeto disseram: eu não vou tirar um judeu que se assentou numa antiga aldeia minha para eu me assentar de novo lá, porque ele é neto daquele que me tirou de lá. E ele nasceu lá, e como eu, refugiado, posso entender exatamente o que ele vai sentir. Então, o diálogo é a solução. Como solucionar é um diálogo. Nós vamos ver o filme 3 minutos e depois, como que eu faço? Ele tem legenda em português, assim que... Acho que é o outro. É o outro. É o outro? Como que eu Ali em faço? cima. Ali em cima tem uma aba. Aqui? Não, em cima, mas... Esse? Isso. Tá. For over 20 years, Israelis and Palestinians have been trying to make peace by way of separation. Us here and them there, a divorce. But separation to two states has not worked. Both Israelis and Palestinians are deeply connected to all the land. Jews call it Israel, and Arabs call it Palestine. Most of the holiest sites for the Jews
are in the West Bank. This is why hundreds of thousands of settlers have been attracted to there. At the same time, the Palestinian refugees from 1948 are connected to the villages and towns of their homeland that existed, and some still exist, within Israel. For years, we have been ignoring the attachment that both peoples have to the entire land. This is why we have been focusing on separation. The West Bank was carved into areas A, B, and C. A separation barrier was erected, settlements were uprooted. Separation was highly divisive for Israelis and came at a very high price for Palestinians. It is quite clear that there are two national movements deeply rooted in the same territory. After 20 years of failed attempts at partition, it is time to accept reality. As the two territories are so deeply entangled, it should really come as no surprise that separation has failed. We need to take a different approach and speak of two states in one space, an Israeli-Palestinian union. Two states, because just like Israelis need a nation-state with a flag, a parliament, and a national anthem, so do the Palestinians, a flag, a parliament, an anthem. They too have been struggling for independence for over a century, and it is clear that sooner or later a Palestinian state will be established on 22% of historical Palestine. But roads, railways, water, and energy infrastructure can be shared. It is even economical, and in certain respects, it has been happening for years. In fact, Israelis and Palestinians already share a currency. Most importantly, Israelis and Palestinians will enjoy freedom of movement and access throughout the land. The principle of freedom of movement and access will enable settlers to avoid eviction and remain in Palestine as residents of Palestine and citizens of Israel. Likewise, Israel will accept refugees as residents of Israel, but voting citizens of Palestine. Is this far-fetched? Is it impossible to imagine, some years down the road, Israelis and Palestinians moving freely throughout both countries? Like in Europe, we should consider developing cooperation between Israel and Palestine in the fields of governance, security, infrastructure, and economy, so that one day in the future we will see the establishment of an Israeli-Palestinian union. During this past year, IPCRI, together with a group of Palestinians and Israelis, has researched and developed this framework. We invite you to read our report and decide for yourself. Thank you. Ok, última palavra. Deu para entender o princípio da proposta? Está clara? Ok. Logicamente, um processo, como eu falo, que nós temos que trabalhar de baixo para cima, como de cima para baixo, criando uma proposta política, mas ao mesmo tempo criando um processo humano, o que nós temos que fazer é simplesmente isso. É muito fácil dessa forma. SH ser humano. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que encontrar a estratégia para mudar. A continuação do domínio vai continuar usando essa fórmula. A continuação do boicote a Israel vai continuar usando essa fórmula. A continuação do poder dos dois lados, das lideranças dos dois lados, vai continuar essa fórmula. A única solução é a gente fazer uma pressão de baixo para cima. Não existe outra fórmula. Lá de cima não vai mudar. É só um movimento de baixo para cima que vai mudar essa situação. E para isso, nós precisamos de judeus e palestinos em Israel e na Palestina. Nós precisamos de judeus e palestinos na diáspora judaica e na diáspora palestina.
E nós precisamos de outros povos que nos apoiem. Brasil é um dos lugares que nós estamos começando toda uma questão de movimento entre judeus e palestinos, e América Latina também, e que é praticamente impossível de fazer isso na Europa ou nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos sendo um laboratório, e se eu pudesse passar agora 3 anos no Brasil, correndo universidade a universidade, e convencendo as pessoas de que nós temos que parar de ser estereotipados, nós temos que parar de ser simplistas, e nós precisamos do movimento estudantil em todo lugar que levante 2 bandeiras, a bandeira de Israel e a bandeira da Palestina. E todo palestino levante uma bandeira de Israel e todo judeu levante uma bandeira da Palestina e marchem junto, e caminhem junto, porque é a única forma. Felizmente, eu estou cada dia mais encontrando pessoas que estão dispostas a fazer isso. A solução política tem discussões. Eu estive em São Paulo e conversei, dialoguei com um palestino que ele acredita na solução de um Estado binacional. Mas nós sentamos na mesa e dialogamos. E eu não chamei ele de terrorista e ele não me chamou de nada também. E dialogamos e falamos, a gente não concorda com a forma, mas uma coisa nós concordamos, que nós temos que botar fim na opressão, nós temos que criar um Estado no qual os palestinos tenham os mesmos direitos civis que têm os judeus. Seja isso em 2 estados, seja isso em um estado. A estratégia de como fazer é muito menos importante do que reconhecer um ao outro. Obrigado. Muito obrigada, Davi. Eu vou passar agora a palavra para o Mérida. Boa noite, meu nome é Melek. Eu não estou representando hoje nenhuma das organizações das quais eu faço parte, mas um pouco mais de um ano atrás nos conhecemos, eu e o Davi, e eu digo o seguinte, uma das coisas que é importante que se diga, né, nós não concordamos em tudo, até porque o Davi é um judeu israelense e eu sou um palestino. Então isso é quase meio natural, internamente já criamos isso e nós não concordamos com tudo, mas conseguimos ter o nosso nível de entendimento e compreender que não é o fato da minha narrativa ser diferente da dele em alguma coisa que vai impedir que nós possamos vislumbrar uma situação de futuro, tanto para a nação Israel como para a nação palestina. Então, de forma nenhuma, as diferenças que existem no entendimento do próprio plano de 2 states, 2 estados, uma terra, eu não concordo 100% com isso, de forma que eu sou claro em falar, né? Eu sou totalmente contra continuar, e a maior parte dos palestinos é contra continuar com as colônias dentro do Estado, do futuro Estado palestino, né? E também nós não vamos entrar nessa discussão do porquê sou contra ou não sou contra. Enfim, não é isso que importa aqui para nós hoje, né? O que importa é que, independente da solução que a gente venha a vislumbrar, discutir e dialogar, o mais importante é que eu quero que a família do Davi seja preservada. Eu quero que a minha família seja preservada. Eu quero que os meus entes queridos, os meus amigos na Palestina tenham futuro. Eu quero que os judeus, os israelenses tenham futuro. E se nós permitirmos que as lideranças que hoje tomam conta, tanto em Israel como na Palestina, se perpetuem no poder, o que nós vamos simplesmente coletar disso é o que coletamos já nos últimos 100 anos. Fato. Só isso. Nós só vamos perder mais vidas, vamos continuar num círculo de medo, de ódio, e não vamos sair disso aí. Então,
Ou nós morremos todos, os palestinos, e ficamos um grupinho muito pequeno lá, ou de uma forma ou outra, os países árabes acabam, a maioria hoje está se lixando para a Palestina, isso é a grande verdade, né? Mas daqui a um pouco o Irã resolve fazer uma loucura, né? E resolve atacar Israel em nome dos palestinos, né? Então isso são coisas que nós não pretendemos que ocorram. Isso é um discurso que a nós, que preservamos a vida e a nossa humanidade acima de qualquer coisa, não pode mais suportar. Nós não podemos aceitar que essas pessoas que hoje estão no poder tomem as decisões do futuro da vida das nossas famílias, que definam quem vai viver e quem vai morrer. Como nós devemos ser tratados dentro da Palestina pelo Estado de Israel, e eu tomo sempre esse cuidado. Eu agradeço o coletivo Buber e o pessoal que faz parte do coletivo pelo carinho com que eles me tratam e o espaço que me dão, e sempre que me convidaram, que nós conversamos e dialogamos, eu sinto essa empatia em relação aos meus sofrimentos, em relação aos meus temores enquanto palestino. Uma das coisas que o Davi falava antes era a questão do medo introjetado, né? E eu falo sobre uma desconfiança introjetada. Sempre quando nós fizemos, os palestinos, algum movimento que de alguma maneira possibilitaria algum diálogo, também nós sofremos alguns movimentos de traição, né? Então essas coisas ocorreram no decorrer da história em ambos os lados. Isso, nessa história toda que Israel tem, a Palestina tem, ninguém é santo. A verdade é essa. Ninguém é santo. Todo mundo cometeu erro aí. Hoje a realidade da opressão é clara. Isso não preciso falar para ninguém. Qualquer um que pegar o mínimo de informação sobre o Oriente Médio sabe o que acontece lá. Então eu não preciso relatar nada disso. E não é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Isso até pode ser um momento de debate e muitas pessoas, às vezes, surpreendentemente, não sabem o que acontece hoje lá. Davi vive lá, sabe mais do que eu o que acontece lá, certo? Mora em Israel, mas tem trânsito na Palestina e sabe muito mais do que acontece internamente lá do que eu que vivo aqui. Então, só que ainda que a gente possa compreender os fatos históricos, ainda que a gente possa compreender, achar que a nossa narrativa é melhor do que a do outro, todas essas coisas, elas são irrelevantes. E elas, na verdade, a nossa vontade de viver transcende a tudo isso. Eu não preciso nem de saber qual é a narrativa do Davi. Eu não tenho essa preocupação. E isso eu falo de forma pessoal. Não falo aqui pelo povo palestino ou pelas organizações das quais eu faço parte. Mas até posso falar que eu diria que eu poderia me achar no direito e colocar de falar numa das organizações que eu faço parte, que chama Sebrapaz, né? Que é uma organização, a Sebrapaz RS, eu sou conselheiro da Sebrapaz RS, que faz parte da Sebrapaz Brasil, né? E que faz parte do Conselho Mundial da Paz, tá? E que trata da paz em todos os lugares desse planeta. Trata sobre os problemas de refugiados, problemas de guerras em todos os lugares desse planeta, não só especificamente a questão Israel-Palestina, né? Então eu poderia até falar sobre isso. Sobre a Palestina, especificamente, eu falo sobre mim, como pessoa, eu próprio. Né? Minha família é de uma cidade na Palestina, próximo de Ramallah, e a cidade é uma cidade que tem 8 mil habitantes, é pequena, mas é muito bonita, muito legal, assim, é muito um lugar que me apraz. Mas ela não tem a infraestrutura de um colonato que tem perto da minha vila. A infraestrutura que tem um colonato perto da minha vila é muito diferente, muito diferente. E é isso que essas injustiças que nós
precisamos terminar com isso. Porque a ocupação militar, a continuidade do movimento de colonização, ele tem sido pernicioso ao extremo e tem levado as possibilidades de paz ralo abaixo. A Mira Haas, que é uma jornalista do Haaretz, que vive em território que nós consideramos TPO, território palestino ocupado, esse é o termo que nós usamos, embora eu acho que o Davi não gosta muito de usar esse termo, né, até porque esse termo também é, vamos dizer assim, para a maior parte das pessoas ele é provocativo, vamos dizer. Né? Os israelenses não aceitam, eles dizem que é um território em disputa. Não, a Palestina não é um território em disputa. No momento em que você, a partir de 1967, invadiu e tomou terras que não eram para ser tomadas, então é território palestino ocupado. E eu não me furto em falar de forma diferente, é o meu entendimento, não tem por que eu falar de forma diferente. Né? Só que tudo isso é irrelevante. Tudo isso é irrelevante. Porque se nós ficarmos batendo na tecla de que fulano fez isso antes, matou, sequestrou, explodiu, expulsou, se nós formos continuar fazendo as acusações, nós não vamos sair desse ciclo que o Davi desenhou aqui nunca. Nunca. Nós vamos mais 100 anos, mais 100 anos e mais 100 anos até nos destruirmos um ao outro, de uma forma ou de outra. Mesmo que Israel, com o seu poder militar, seja inviável à Palestina destruir, psicologicamente, eu diria para vocês, isso é a minha visão, me corrija, Davi, se eu estou errado. O palestino hoje não tem uma força militar, um exército, uma marinha, mas é a pouco troco que vocês fogem para os lugares onde se refugiam quando tocam as sirenes. Vocês fogem por quê? Por causa do medo. E esse medo é um medo, muito dele, é um medo que foi criado. E é criado para ser assim mesmo. Que é para eles jamais aceitarem o palestino. Da mesma maneira, nós jamais aceitarmos um judeu viver dentro da Palestina. Por quê? Porque eu tenho que odiar um judeu. Se eu não odiar um judeu, eu sou um traidor. E se o Davi for amigo de um palestino, o Davi é um traidor. Eu estou falando isso para quem? Para os radicais dos dois lados. Por quê? Porque os radicalismos é que realmente fazem isso aqui. E ganham com isso aqui. Porque mantêm o seu espaço. Mantêm o seu espaço. E aí passa pela questão econômica, dos dois lados. Tem gente que ganha grana com isso. Vive disso. A questão religiosa, que aí é se sobrepor ao outro, né? E eu tenho um amigo que não está aqui hoje, um amigo palestino, os meninos conhecem ele é bem, eu sou um pouco incisivo, mas ele é bem mais do que eu. Mas ele tem uma coisa de muito bom, Ele é um cara que ele não é muçulmano, eu também não sou muçulmano, né? Mas ele diz o seguinte, ele crê na narrativa de que os nossos povos são povos originários da mesma raiz. E eu creio nisso também. Nós somos primos, de alguma forma, nós somos primos e a nossa raiz é a mesma. Em dado momento, nós nos separamos. E religiosamente, também, depois, inclusive, quando vem o islamismo, acho que nos separamos um pouco mais, mas, enfim, se formos fazer um DNA, vamos dizer assim, daqueles que lá nasceram, meu DNA vai ser muito parecido com aqueles que são judeus, que nasceram ali. Os ancestrais do Davi nasceram lá, foram tirados de lá e foram para outros lugares do mundo. Já foram refugiados, antes de nós palestinos já foram refugiados. Então, essas narrativas a gente tem que entender e tem que compreender e tem que aceitar, e não dá para dizer que não. Assim como não dá para dizer que o povo palestino hoje não é um oprimido. Não, nós somos sim. Somos sim. Hoje nós vivemos no muro, nós vivemos nas demolições, nós vivemos sem água, confinados em Gaza, 1.800.000 pessoas, a maior densidade demográfica
do mundo está em Gaza, uma situação terrível, né? E eu digo para vocês, isso tudo me abala, óbvio que me abala, mas eu vou desejar que os meus amigos que querem um futuro para a Palestina, vou desejar que eles sofram. O que o Salomão tem? O que o Salomão tem de culpa? Porque nós estamos sofrendo lá na Palestina o que um governo está provocando, o que as elites estão provocando dos dois lados. Que culpa tenho eu se em alguns momentos a elite palestina, tanto seja ela de Fatah ou seja ela do Hamas, de uma forma ou de outra estimularam ataques contra os israelenses. Agora, nós temos uma coisa em comum aqui, que é uma coisa que nós precisamos sedimentar aqui, nós precisamos fazer com que se solidifique, e precisamos mais do que isso. E não é uma tarefa fácil fazer, Davi sabe. E nós aqui enfrentamos também as nossas elites. As nossas elites também não se agradam muito das nossas ideias. Então, primeiro nós temos que quebrar esses problemas que temos aqui no Brasil, mas nós precisamos exportar isso. Exportar, eu não digo que é esse modelo, Davi. Eu acho que esse modelo é um modelo, mas daqui a um pouco nós vamos ter algum modelo que seja alternativamente tão bom, tão proveitoso quanto esse, para você e para mim, para o meu povo e para o seu povo, para o nosso povo. Porque essas questões de lado, eu comentei já uma vez, eu não gosto de usar essa palavra, do teu lado e do meu lado, nós estamos todos no mesmo barco, e eu dizia isso outro dia para o Davi. Isso aqui é um barco só. Os palestinos estão num barco junto com os israelenses. E é o seguinte, se esse barco afundar, não sobrevive ninguém. Não sobrevive ninguém. De uma ou de outra maneira, nem que seja psicologicamente, a nação Israel, se destruir toda a Palestina, nunca mais será a mesma psicologicamente falando. Nunca mais será a mesma. Porque isso é a mesma coisa que hoje a Alemanha que reconhece. A Alemanha reconhece e vive com a dor do que permitiu-se fazer durante a Segunda Guerra Mundial. Não só, claro, contra os judeus, mas especialmente contra os judeus. E eu acho isso é importante. Tem uma coisa que eu repudio, as pessoas falarem sobre o Holocausto e quererem, a gente sabe que o uso da palavra Holocausto, quando nós usamos a palavra Holocausto, estamos sim nos referindo especificamente aos judeus. Estamos sim. Nós podemos até dizer e sabemos que o Holocausto foi maior do que isso. Sim, foi maior do que isso. Matou milhões de pessoas também, de homossexuais, ciganos, isso, aquilo, aquilo. Mas quando falamos em Holocausto, precisamos entender que realmente o povo judeu foi um povo escolhido para ser morto. Isso é importante se dizer. E essa narrativa não é uma narrativa que os árabes, no geral, gostem muito, não. As lideranças, eu me refiro. As pessoas em si entendem isso. Eu entendo Gaza hoje como eu entendo o gueto de Varsóvia. O sofrimento das pessoas no gueto de Varsóvia. Mortas quase que a míngua. Então, esses paralelos nós precisamos fazer para que não se repitam. Mas eu não posso culpar o Davi, não posso culpar as pessoas que estão tentando fazer isso aqui e tentando desmanchar isso aqui e não trabalhar com eles. Aí eu estaria dando simplesmente mais força para aqueles que querem perpetuar essa situação. Eu tenho outros discursos outras falas e outros discursos que não combinam com a do Davi. Mas a principal, e é a que hoje nos interessa, e é a que nós falamos na mesma língua, e que não temos dissonância, é de que estamos todos, com perdão da má palavra, eu acho que tu usou isso ontem, e eu me permito usar, estamos todos de saco cheio disso. Estamos todos cansados disso. Não é mais possível que a situação que se
tem hoje em Israel e Palestina continue assim. Na academia, esse assunto precisa ser discutido, esse assunto precisa ser levantado e precisamos, mais do que isso, discutir na academia e repudiar aqueles que tentam ainda nos prender nisso aqui. Ainda nos prender nisso aqui. Eu trabalho muito, sou militante em prol da solidariedade ao povo palestino, mas a solidariedade ao povo palestino não me permite atacar Israel. Atacar um israelense não tem a ver com a solidariedade ao povo palestino. Não é assim que funciona. Eu tenho um entendimento de aceitabilidade parcial de boicote, desinvestimento e sanção. Parcial. Uma aceitação parcial. Porque algumas coisas acho descabidas, acho que não são produtivas também. E concordo contigo em algumas coisas que tu pontua muito bem. Tá? Eu acho que isso é importante a gente discutir. Até que ponto é produtivo, não é produtivo? Até que ponto o povo dentro da Palestina realmente se beneficia ou não disso? Isso é uma discussão que se precisa fazer realmente. É muito fácil, a gente está aqui do outro lado. Né? Eu diria para vocês que a hora que eu quiser ir para a Palestina, eu não posso ir de qualquer maneira, eu não vou conseguir entrar. Isso é uma coisa que o Davi quer mudar. Por isso eu tenho que estar aqui hoje com ele. Porque eu preciso apoiar ele. Porque sem o apoio dessa esquerda, sem o apoio dessa educação, dessa psicologia, eu nunca vou conseguir voltar para lá. Porque nós vamos permitir que isso se perpetue. Então, eu te digo, Davi, tu sempre me terás como teu parceiro. Tu já tens como amigo, como teu irmão. Tu sabes disso. E aqui eu digo de público para vocês. O que o Davi faz é uma coisa que poucos têm coragem de fazer. Poucos têm coragem de fazer. Tá? É difícil. Todos os dias eu recebo notícias da Palestina, acompanho. Quem vê o meu Facebook lá e que está lá é meu amigo que vê, eu não escondo de ninguém. Quem pede amizade, que tem amigos em comum o suficiente, eu coloco lá, não tem problema. Sendo árabe, sendo palestino, judeu, brasileiro, não me importa. Só não coloco quem não conhece ninguém das pessoas que eu conheço pessoalmente. Só não coloco porque também não vou me permitir ter que ficar discutindo com quem não vai somar. Quem não soma não me interessa. E quem também não soma, rapidinho, já sai de lá também. Porque não é esse público que eu quero conversar e atingir. E existe. Ele sabe, existe do lado dele, existe do meu lado. Eu sofro alguns ataques do meu grupo, sofro alguns ataques do grupo do Davi, que são os radicais, do grupo do Davi lá do outro lado, e do meu também. Então a gente tem que fazer o quê? Sobreviver a tudo isso. Sobreviver a tudo isso. Né? Só que é claro, o Davi é um cara que tem mais experiência do que eu, mais estudado do que eu, e eu diria, eu sou um cristão, mas eu tenho um pouquinho mais vamos dizer assim, não sou tão non-violent quanto tu. Né? Tu és um cara mais experiente do que eu. Até porque tu tem um pouco mais de idade, tem já uma família mais velha do que a minha, né? Então, e eu aprendo contigo sobre isso. Né? Eu ainda sou muito sanguíneo. Né? O ser sanguíneo realmente atrapalha um pouco. Isso é um temperamento. Mas eu sofro com isso, mas luto para que isso não se sobreponha. Jamais. Jamais. Aquilo que eu creio, que é na vida. E eu digo para vocês assim, ó, como cristão, eu dou um lado da minha face quando recebo um tapa da outra, mas eu tenho só duas. Na terceira não tem jeito não. Então o que eu espero é realmente que nós possamos não precisar mais disso, não precisar nem dar a face, não receber mais um bofetão. Nenhum de nós precisamos disso. Que o Davi não precisa atravessar a rua. Porque o cara que atravessou a rua talvez estava com medo dele.
isso não é possível que aconteça mais. A gente tem que entender que o outro tem uma esposa, o outro tem uma filha, o outro tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um primo. Né? E eu não quero, jamais aceitaria, se nós estivéssemos em situação inversa, certamente eu estaria fazendo o que tu estás fazendo. Mas como eu sou sanguíneo, eu talvez estivesse fazendo algumas loucuras a mais. Mas tu é mais paciente do que eu. E isso é uma característica boa. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês, terminando, de que eu, enquanto hoje aqui, palestino, estando no ambiente acadêmico, agradecendo a Raquel pela segunda vez, nos oportunizando estar aqui fazendo essa mediação, não é um debate, como a gente disse, só que a gente veio aqui para trazer uma ideia. Qual é a ideia? A ideia é que vocês levem isso que vocês viram aqui hoje, e eu não estou dizendo o plano de Davi, eu até digo que é mais isso aqui, que vocês levem isso aqui para as suas formações. Não permitam que as narrativas radicais de um lado e de outro lado minem a ideia humanista que vocês têm, que vocês recebem na academia e que é o alto nível daquilo que a academia espera de vocês. A academia espera que vocês sejam pessoas formadoras de opinião, que vocês saiam daqui como profissionais e que vão adiante e que levem um conceito de vida, de moral, de ética, o melhor possível. Que quando digam lá, da onde tu veio? Ah, eu vim da URGS. Então as pessoas saibam que tu tem o quê? Que tu não admite isso aqui. Que tu não admite isso aqui, seja de quem for. E que tu sejas, vocês sejam lutadores para que essas coisas que nós fazemos, de grão em grão, que o Buber faz, que é um trabalho de formiguinha, possa crescer. Que vocês possam repudiar quando vocês ouvirem palavras de ódio de um ou de outro. Porque essas palavras de ódio é que dão um fortalecimento para essas elites, para essas pessoas que têm interesse de que isso aqui continue. Os americanos estão mandando agora, estão liberando 38 bilhões de dólares para ajuda militar a Israel. 38 bilhões de dólares. E eles têm mazelas dentro do país deles, financeiramente muito menores do que essa quantia. Preferem não resolver os problemas internos deles, de água, de moradia e outras questões, e dar dinheiro para Israel. E eu digo para vocês, esse dinheiro não está sendo dado para Israel. Esse dinheiro está sendo dado por um governo que usa isso. Eu não posso culpar um povo pelo governo que eles têm. Eu não posso culpar os brasileiros porque agora a droga do Temer está ali. Não era isso que a gente queria. Né? Então, finalmente, fora Temer. engajar em lutas, em mobilizações para construir a paz não apenas lá, mas também aqui. Porque a paz a gente constrói de alguma forma onde a gente está. E isso depois se expande. Nós ainda temos alguns minutos, até as 8h30, que é a nossa sala. Não, tem mais tempo. É que não era até as 8h30 que está reservada a sala? Tem até 10 pode Ah, não vamos até 10. Não é, senão ninguém ia ver. Mas a gente pode fazer agora um momento de troca, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma pergunta, esclarecer alguma coisa. Primeiro é sempre mais difícil.
eu perguntaria assim, quer dizer, aonde esse discurso levou vocês? Ok? Tanto no coração como na cabeça. Quer dizer, aonde vocês estão? Eu queria só fazer um comentário da questão do círculo do medo, da raiva, me levou a pensar numa coisa que se faz em Porto Alegre, que é uma tentativa da justiça restaurativa, né? Que busca também esse diálogo com quem cometeu a violência e com quem sofreu violência, né? E que isso tem muito a ver, assim, em todas as relações humanas, né? Porque a gente vive isso o tempo todo e as pessoas têm uma tendência a se colocar nessa questão da dualidade com muita facilidade, assim como nas questões políticas agora aqui, né? Ou tu é Temer, ou tu é Dilma, e as coisas não são assim, são muito complexas. É isso que é importante falar, fora Temer, mas não estou dizendo volta a Dilma, tá? Não, mas é muito complexo. E essa questão da justiça restaurativa, ela tem demonstrado resultados muito positivos nas comunidades carentes aqui de Porto Alegre, né? Eu sou pedagoga, também conheço bem Paulo Freire, e tem um quê de Paulo Freire nisso aí, né? Que é o estabelecimento do diálogo, né? E esse diálogo tem que estar em todos os círculos, né? Tanto das famílias, né? Como das instituições de educação. E eu acho que isso é muito positivo. E eu, fazendo essa avaliação, assim, eu acredito que realmente esse círculo, se a gente conseguir tirar as pessoas desse círculo de medo, de raiva, a comunidade tanto judia, né, a comunidade judaica, quanto a comunidade palestina, acho que vão encontrar uma solução, não digo a curto prazo, mas a longo prazo. Sim. A colega também tinha levantado depois. Desculpa, minha Só o nome. Eu faço parte de um movimento juvenil judaico-sionista socialista e eu sempre tive uma ideia na minha cabeça muito clara, desde que eu era pequena, tanto dentro do movimento quanto fora do movimento, que não é preciso ser anti-Israel para ser pró-Palestina, não é preciso ser anti-Palestina para ser a favor de Israel. Eu sempre acreditei que tem que acabar essas relações de opressão que tem entre os dois povos, por assim dizer, e que o povo palestino merece sim um Estado. Mas eu estava pensando aqui, eu nunca tive contato realmente com o outro lado. E eu acho que seria muito interessante, talvez, de conversar mais com pessoas de todos os lados para ter uma visão, sei lá, mais ampla e mais real, mais, tipo, não seja um lado ou outro lado. E eu acho que, sei lá, acho que dá pra fazer isso mais vezes. Posso? Fica o convite para participar do coletivo, do nosso encontro, do nosso debate, das conversas, que acho que também muitos de nós, através do coletivo, conseguiu ter acesso a essa experiência que eu não tinha antes. Então, fica o mais sincero convite. Eu posso falar uma coisa? Quer dizer, eu concordo com tudo que você falou, só que quando a gente fala a opressão entre os dois povos, que esteja muito claro que não é uma opressão simétrica aqui. Quem está oprimido nesse momento é o Estado de Israel, o governo do Estado de Israel ao povo palestino. Quer dizer, é totalmente assimétrico aqui e nós como judeus e eu como Israel temos que
reconhecer a opressão e o sofrimento que eu estou causando ao outro povo. Agora, o sionismo como movimento de libertação do povo judeu só vai se realizar, não com a formação do Estado de Israel, que já está formada, ele só vai se complementar com a formação do Estado palestino e a libertação do povo palestino. Então, logicamente, é isso que você quis dizer, eu imagino, mas nós temos que tomar cuidado na semântica quando a gente fala, para que isso esteja bem claro. Quer dizer, quando eu falo que nós temos que ser simétricos, etc., nós temos que levar em consideração, eu como Israel, eu deixo o lado palestino depois fazer a sua autocrítica. O Melech fez de novo, eu retorno a ele os elogios que ele me deu, que o Melech é uma pessoa de coragem também nesse sentido, que ele é capaz de fazer uma autocrítica. Então, essa autocrítica é essencial para um processo de reconciliação. Quer dizer, o fato de que você aceita que nós estamos oprimindo um outro povo, nós estamos oprimindo uma pessoa. Eu faço terapia de casal e terapia de família. A única forma de levar a terapia adiante, e não ao divórcio, é quando um lado ou os dois lados acabam reconhecendo e fazendo a autocrítica, ok? E reconhecendo aquilo, a responsabilidade dele na situação em que eles chegaram a isso. Isso é muito, muito importante. Quer dizer, nós como judeus, como sionistas, temos que reconhecer que durante 50 anos nós oprimimos um outro povo, e o pior é que nós fomos oprimidos e não aprendemos a lição em relação ao que fazer em outro povo. Porque, tipo, se a gente não olha pra gente mesmo, a gente acaba cego em relação ao outro também. Exatamente. Então a gente fica cego completamente. Exatamente. Eu quero só fazer um breve comentário sobre isso também. Falar o que o Davi falou, se eu disser exatamente as palavras que o Davi falou, é uma enxurrada de antissemita no meu Face. Por quê? Porque os radicais não conseguem entender, não conseguem conceber a ideia e aceitar fazer essa autocrítica que o Davi faz. E se eu, como um palestino, como um árabe, eu digo isso, ele está meio imunizado, meio imunizado, mas ele sofre muito pênalti também por ser claro na posição dele. Mas eu não tenho tanto direito assim de falar isso porque é complicado. É complicado. Por isso, o que o Davi colocou para você. Você ter, e aí eu realmente também eu digo, olha, é muito bacana a experiência do Uber. Tá? Por quê? Porque é um espaço, na verdade, de reflexão, um espaço de pensamento alternativo, um espaço de discussão, um espaço onde tu vais encontrar, creio eu, com bastante facilidade as respostas que tu procura. Tá? Então, é importante para tu desenvolveres realmente essa tua ansiedade em conhecer o outro. E eu digo para ti assim, em Porto Alegre, o Guber vai ser o caminho de união dos jovens palestinos e da comunidade judaica. Não vejo outro movimento que se aproxime tanto daquilo que a gente acha que vai ter sucesso. Eu confio que isso vai ter sucesso. Tenho também as dificuldades dentro da minha comunidade de juntar. Hoje não tem nenhum palestino aqui, né? Não tem nenhum palestino, só tem o Marca, né? Então, o Marca tem se unido conosco já também, já de mais tempo, tá? Então já nem posso mais contar o Marca como alguém de fora, eu digo fora do nosso grupo. O Marca já faz parte do Guber, eu faço parte do Guber, né? Esses garotos já são meus afiliados, né? Então, eu acho que essas respostas tu vai encontrar na medida em que tu puder participar, discutir, e aí tu vai poder não só tirar as tuas dúvidas, como levar para os outros que têm a dúvida que tu tem a mesma coisa, levar a alternativa de pensar diferente, de poder se questionar, de poder dizer, não, mas espera aí, eu preciso ver o outro lado, eu preciso ver o que está acontecendo e tirar a minha própria narrativa, a minha própria posição e saber o que eu vou escolher. A única coisa que eu te peço, se tu fizeres aliar, não sirvas o exército de Israel na ocupação, entende?
É a única coisa que eu peço para todos os judeus progressistas de esquerda com quem eu converso. Não sirvam o exército de Israel na ocupação. Não façam isso, porque isso é um crime. Isso é um crime. Tá? Isso é uma coisa que eu falo claro e abertamente. Jamais vou poder aceitar. Jamais vou poder aceitar. Tá? Então, tenho um outro amigo em Porto Alegre que é um judeu socialista. Mauro não está aqui hoje, também muito querido, serviu um mês no exército de Israel e serviu porque foi obrigado a servir na primeira oportunidade que ele teve, ele lascou fora. Tá? Então, é a única coisa que nós, palestinos, não podemos aceitar. Ocupação militar, nós não podemos aceitar. Então, é uma coisa que... e não sou eu só que falo isso. Se tu perguntar para o Gileon Levi e para a Amir Arras, eles vão dizer para ti, a ocupação militar dos assentamentos são duas coisas que entravam nos processos de paz de uma forma muito contundente. Então, a ocupação militar, mais do que qualquer coisa, tem que ser imediata e tem que acabar. Né? Isso tem que acabar. Então, procura saber mais o que sofre o povo palestino nessa forma como o Davi colocou. Né? E aí tu vai poder ter uma ideia. Né? E os palestinos brasileiros, eu diria assim, eu admiro eles. Eu preciso falar isso. Eu admiro eles porque a comunidade, falava antes com o Davi, a comunidade palestina jovem não está engajada, não porque não gosta da comunidade judaica, simplesmente porque não se importa mais tanto. Por quê? Porque os mais velhos perderam a esperança dos 50 anos. Né? Os mais velhos transmitiram o quê? Na minha comunidade, os filhos. O flight. Exato. E aí é o seguinte, ó, eu vou fugir, eu não quero saber desse assunto. Eles não querem aprender o Dabik, que é uma dança árabe que a Palestina cultua. Eles não querem aprender nem o Dabik, não querem saber nem da cultura. Quem dirá discutir a política e o futuro da Palestina? Agora, essa admiração eu tenho pelos pais da comunidade judaica, que não deixaram que os seus filhos se desassociassem daquilo que foi a menina dos olhos deles. Uma terra, um lugar onde repousar, onde não ser mais perseguido. A forma como foi isso feita, não vou discutir, se eu entrar no mérito dessa questão, não vamos terminar isso nunca. Mas procura por ti e tu vai quebrar os estereótipos. Você já foi? Não sei, não sei se tinha mais alguém. Eu tenho uma pergunta, só que talvez ela seja um pouco despropositada. Eu peço desculpa, até a minha pergunta para o Davi, eu não pude vir mais cedo, eu acabei perdendo a sua parte, assim. Mas o que eu queria perguntar é assim, como esse discurso, esse diálogo repercute dentro da esquerda israelense,